A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos em nome de Jesus para mais um dia de uma palavra profética que vai edificar a minha e a tua fé. E hoje a palavra ela vai se encontrar em Jó 40, vou ler o versículo 1 e 2, amém? Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura contendeis contra o Todo-Poderoso? É ensinar? Quem assim argue a Deus, que responda a estas coisas? Glória a Deus por esta palavra em nome de Jesus que o papai acabou de nos entregar. Ele está falando aqui em nome de Jesus. Quem é que pode com ele, irmãos? Quem pode com o Todo-Poderoso? Quem é que pode ensinar a Deus? E alguém pode responder tais respostas a Deus? Isso significa que muitas das vezes a gente fica tentando ensinar a Deus a trabalhar, fica tentando ensinar a Deus a fazer as coisas e a gente fala assim, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E Deus ele não precisa de ajuda, irmãos. Deus ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que acontece entre mim, entre você, ele sabe o que acontece. Não precisa que nós tentamos abrir os olhos de Deus, porque ele está vendo. Só que Deus ele age na hora certa, ele age no momento certo. Sim, ele age no momento certo. E é assim que ele vai agir na minha e na tua vida, é no momento certo. Porque muitas das vezes a gente acha que ele não está agindo. Muitas das vezes a gente acha que ele esqueceu de nós, esqueceu da promessa que ele fez. Mas não, ele está agindo, ele irá agir. Mas ele vai nos entregar no momento certo. Porque ele está nos preparando, irmãos. Ele está nos preparando para nos entregar a vitória, nos entregar a bênção. E é verdade que a gente que não estamos preparados para receber tais bênçãos nesse momento. Porque a bênção está preparada e ele está forjando o nosso caráter, está forjando o nosso ser, está forjando em nome de Jesus cada um de nós para nos entregar. Mas pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, a gente acaba retendo essa bênção no mundo espiritual. Sim, a gente retém a bênção, seja porque falou algo que não devia falar, fez algo que não devia fazer, ou até mesmo está se comportando de uma maneira inadequada no reino do céu, né? Porque quando a gente morre, principalmente quando a gente se batiza nas águas, irmão, a tendência é morrer para o mundo e nascer para Cristo. Ou seja, nova criatura se fez. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a gente tem que andar de acordo com a palavra. A gente tem que andar conforme Deus quer, não do jeito que o mundo quer. E quando a gente aceita Jesus, é necessário, em nome de Jesus, que a gente venha se portar da maneira dele, do querer dele. E largar as coisas mundanas, largar as coisas que não provém mais dele. Sim, porque tem muitas coisas aí no mundo que não é e não faz parte de Deus. Muitas coisas não são listas, mas nem todas nos convém. A gente pode fazer tudo, mas saiba que esse tudo vai ter uma consequência. E se não for do agrado de Deus, a gente vai pagar preço, sabe? E ele vai te mostrar o caminho, ele vai falar, filha, não vai por aí. Esteja atentos a ouvir a Deus falar com você, pede discernimento para ouvir a voz de Deus, porque antes de você cometer tal erro, tal coisa desagradável aos olhos de Deus, ele vai te comunicar, ele vai falar, filho, não vá por aí, filho, toma cuidado, ele vai mandar profetas te avisar, mas muitas das vezes Deus permite acontecer algo. Por quê? Porque a gente está tão insistente naquele erro, a gente está insistindo tanto em algo que Deus já falou que não. E você está falando, não, querendo ensinar a Deus, falando é para mim, é pro meu bem, que Deus permite você entrar e muitas das vezes ali pagar um preço. E às vezes o preço é alto, irmão, às vezes o preço é alto e é aquele preço, às vezes, muitas das vezes sem volta, porque vai ter consequência, todo pecado haverá consequência. Não ache que não haverá consequência, porque vai ter, porque Jesus é santo e ele não se mistura na iniquidade, ele não senta na roda dos escarnecedores, ele não está aprovando tais atitudes erradas sua. Entende? Então toma cuidado aonde você está colocando seus pés. Toma cuidado, peça primeiro o direcionamento de Deus.
Peça direcionamento de Deus. Não vá em nome de Jesus com as suas próprias mãos, com as suas próprias pernas. Pergunta para Deus se é isso mesmo que Ele quer para você, para sua vida. Principalmente se você já é cristão, se você já está em nome de Jesus, em Cristo Jesus, já morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Aqueles que estão lá fora ainda não entendem, ainda não conhecem o Evangelho, ainda não conhecem as Escrituras, mas cabe a nós explicar, cabe a nós ensinar. Mas nós que já somos batizados, que já entregamos a vida para Jesus, que vivemos dentro da igreja, nós sabemos da doutrina, nós sabemos dos costumes de lá, nós sabemos o que acontece, não da igreja, não falo da igreja em si, é da palavra que é pregada lá dentro. Sabe, porque muitas das vezes a gente peca no falar, a gente peca no ver, a gente peca até mesmo nas nossas vestes, em tantas coisas que a gente peca, irmão. Então a gente tem que se policiar, tem que começar a tomar cuidado mesmo de coisas que a gente está fazendo que desagrada os olhos de Deus. Por isso não tente ensinar a Deus, não tente dar resposta para Deus, porque ninguém tem resposta nenhuma à altura de Deus, ninguém vai ensinar a Deus. Ele que tem as respostas, é Ele que sabe o que é bom para você, o que é bom, o que é mal. É Ele que vai te falar. E peça direcionamento de Deus, peça em nome de Jesus para Deus te alcançar. Porque você lembra da história de Sansão e Dalila? Sansão, quando a sua mãe descobriu que estava grávida dele, falou que ele não ia beber álcool, nenhuma bebida com álcool, nenhuma bebida forte e nem mesmo passar navalha à sua cabeça. E isso aconteceu, só que quando Sansão ele virou adulto, ele tinha toda a força, ele tinha força para derrubar um exército com o seu braço. Mas naquele tempo ele passou do limite, ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Ele foi para uma terra para onde não era para ir. E ele acabou conhecendo essa moça, e essa moça acabou por trair ele. Por quê? Porque ela iludiu tanto ele, ela casou-se com ele, ela conseguiu fazer a cabeça dele. E ele acabou falando o seu segredo, falando o que não poderia fazer com ele, que ele perdia as forças, irmãos. E ali ela pegou, adormeceu ele naquela, creio, não sei o horário, tarde, noite, não sei, e chamou um homem e raspou a sua cabeça a fio de navalha. E aí depois ela falou, acorda, acorda, os filisteus estão vindo aí. E ele não sabia que a presença de Deus já tinha saído dele. Aí ele falou, deixa vir, que eu vou pegar todos. Mas Deus não estava mais com ele. Por quê? Porque ele se entregou ao inimigo. Ele mesmo se entregou ao inimigo. Aí o que aconteceu? Os filisteus chegou e prendeu ele, foi quando cegou ele, arrancou os olhos dele, ele foi perdendo as forças. Na verdade, ele já tinha perdido as forças, né? Ali ele perdeu tudo, irmãos, ali ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele não confiou em Deus, ele não confiou, ele preferiu confiar no homem. Ele perdeu ali a presença de Deus porque ele não perguntou para Deus se era aquele caminho para ele ter tomado. E ele sabia que ele não tinha que se misturar com as mulheres da filisteias, ele sabia, mas mesmo assim ele se misturou. E o que aconteceu foi que ele perdeu a presença de Deus, ele acabou no final morrendo. Mas é só para você refletir e entender que nós devemos em tudo perguntar para Deus. Não queira corrigir Deus, não queira colocar Deus na parede, não queira perguntar para Deus, falar para Deus que ele está errado, porque muitas das vezes a gente acha que é o super homem, super mulher, né? E acha, não, essa posição tá certa, eu tô certa, Deus não tá vendo, mas Deus tá vendo. E Ele sabe o que é melhor para mim, para você. É Ele que sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós não sabemos não, irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer nada. Mas Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, Ele sabe de tudo, de tudo. Então continua na posição, continua em nome de Jesus, fazendo com que Deus fique no teu lado, fique com a presença dele em você. Porque maldito é o homem que Deus tira a presença, se retira, sai a presença dele, amém? Ali é só pecado em cima de pecado, é a morte espiritual na certa e depois, infelizmente, é a morte física. Que você fique com essa palavra em nome de Jesus no fundo do teu coração. Que Jesus ele possa testificá-la aí, amém? A paz do Senhor Jesus.